Agora no Sou Deca, o assunto da semana. Ó, feita a nossa abertura, e vocês sabem que eu gosto de jogar pra cima, como diria Thiago Reis aqui, até porque o momento não é bom, pelo menos que a gente consiga tirar alguns sorrisos aí de quem tá do outro lado, porque o América não tá conseguindo fazer isso. Mas o assunto principal de hoje, e pra mim o assunto da semana, ele é mais um assunto complicado pra nós americanos, pra gente fazer a digestão, né? Pra gente digerir isso daí. Que foi uma entrevista do Salum para a TV Alterosa, e que para mim ela foi no mínimo bem fora do tom. E eu queria muito abordar essa entrevista aqui porque muitos americanos me abordam ali nos arredores do Independência pra gente trocar uma ideia, pra falar que assiste o programa, e eu sempre tento dar atenção pra todo mundo. E muita gente sempre fala que o Alisson leva o Salum lá, leva o Euler, esses caras precisam falar, esses caras precisam reconhecer o que fizeram. É hora de dar alguma satisfação pro torcedor e tal. E não é fácil, tá? Não é nada fácil. O Salum já esteve remotamente aqui no programa junto com o Euler. O Euler já veio presencialmente, inclusive num momento muito difícil no ano passado. E o Euler teve muita honradez em vir aqui, sentar nessa mesa e respondeu todas as perguntas. Falou desde que chegou aqui que responderia todas. Eu perguntei se a gente poderia abrir o 0800 para participação direta do torcedor e ele falou pode, sem nenhum problema. E ele respondeu um por um. Ele saiu daqui falando que ia tocar alguns projetos, dar retorno para alguns torcedores americanos, e ele deu esse retorno. Então, assim, nesse quesito, o Euler foi espetacular em dar esse retorno, mas com o Salum normalmente é um pouco mais difícil, até por uma questão de agenda também, né? E eu também não acho que é obrigatório, não posso aqui achar que ele deva ter que vir, seja no meu programa, seja em algum outro produtor de conteúdo, ou seja também na grande mídia. Mas ele deu essa entrevista aí para a TV Alterosa e foi uma fala, se o torcedor americano, se a gente esperava um mínimo de reconhecimento, de responsabilidade pelo ano ruim do América, o mínimo de empatia ao que o torcedor está passando, o mínimo de entendimento de que o trabalho deles e dele, Salum, definitivamente não foi bom esse ano, a gente viu o contrário disso. A gente viu uma entrevista e uma fala completamente fora desse tom. Completamente, na minha visão, alheia a uma realidade que está na tabela de classificação do campeonato. Há uma realidade que está no aproveitamento dos jogadores no ano. Em determinado momento da entrevista, ele fala que a montagem do elenco não foi ruim. Não necessariamente com essas palavras, mas ele diz que ele não reconhece que foram feitas contratações ruins ou coisa do tipo. E é só a gente olhar as escalações, gente. É só a gente observar quem tem entrado em campo e perceber que dos contratados são poucos que estão jogando e dos que estão jogando são poucos os que rendem. Eu diria que dá para salvar uns 3 ou 4 no máximo, sendo muito tranquilo na análise. O Elizari, o Lucão. E já começa a ficar difícil. O Brenner vive aí uma fase de alguns gols, muitos deles de pênalti, mas eu não acho que dá pra dizer que foi uma contratação nem de ok pra cima. Então se aproveita muito pouco do que o América fez de planejamento pro seu futebol em 2024. E é óbvio, tá? Eu quero construir essa fala, esse meu comentário inicial sobre essa entrevista do Salum, sendo justo.
O Salum diz nessa entrevista, ele fala do quanto é difícil fazer futebol no América, porque a receita é pequena. Sim, ele está coberto de razão. Por mais que essa seja uma fala, uma carta na manga, que sempre vem só nos momentos de crise, né? É uma carta coringa ali que sempre aparece nesses momentos. Mas ela é uma carta verdadeira, muito verdadeira. O América, muitas vezes, é inclusive muito valente de conseguir brigar ali em Série A. Jogou Sul-Americana, jogou Copa Libertadores, chegou em fases decisivas de Copa do Brasil. Se a gente for bater isso com o nosso orçamento, não casa. Então, sim, é real. O nosso orçamento é baixo e por isso as nossas conquistas devem ser mais valorizadas ainda. E por isso é tão difícil fazer futebol na América. Outra carta na manga que o Salum usou nessa entrevista foi justamente essa questão de Sul-Americana e Libertadores. E essa parece que é a nova carta na manga da vez, né? Vai ser a carta coringa para tudo daqui para frente, parece. E eu digo e repito, aqueles momentos de Libertadores e Sul-Americana são momentos que nós, americanos, nunca vamos esquecer. Quando meu filho me perguntar sobre os principais momentos que eu já vivi com a América nas arquibancadas, com absoluta certeza aquele momento vai ser um deles. Vou ter um prazer enorme de sentar com ele e falar sobre o América disputando Libertadores e Sul-Americana. Por mais que isso para torcedores de outros clubes possa parecer nada, para nós significou e significa muito. E o Salum foi peça importantíssima para que o América tivesse aquelas conquistas. Então, sim, é verdadeiro, Salum, que você foi peça importante em uma das principais conquistas, um dos principais orgulhos do torcedor americano nos últimos anos. Porém, ficar a partir de agora usando isso como carta coringa para tudo, toda vez que entrar numa crise vai puxar essa carta, é pequeno. José Mourinho, há pouco tempo, treinava a Roma. E ele foi perguntado sobre... Ele estava na reta final da Conference League, que é uma espécie de Série C dos campeonatos continentais da Europa, né? E aí ele foi perguntado sobre como era estar ali naquela disputa de Conference, um cara que já tinha ganhado o Champions League, Liga Europa e os principais campeonatos nacionais da Europa. Ou seja, se a gente for colocar ali na hierarquia dos troféus mais importantes que o Mourinho já tinha ganhado, a Conference League tá lá no finalzinho. E ele respondeu que aquele era o campeonato mais importante da carreira dele, porque aquele era o próximo. E eu me lembro da resposta dele, José Mourinho, um dos maiores vencedores do futebol nesse planeta. E ele deu uma resposta que me marcou. Ele falou: depois que eu me aposentar, eu vou ter muito tempo para ficar me vangloriando das minhas conquistas. Eu vou ter muito tempo para admirar os troféus que eu recebi. Mas por enquanto não, eu tô na ativa. Eu quero ganhar o próximo. Então, Salum, se espelhe nisso. Ter levado a América Libertadores é fantástico. Ter levado a América Sul-Americana é fantástico. Dentre outras conquistas que você já teve nesse clube. E nenhuma delas vai ser apagada. Se o seu ego, que às vezes parece um pouco frágil, exige esse reconhecimento o tempo todo, eu aqui, não sei se em nome de toda a torcida americana, mas em nome de uma grande parte, te digo de forma definitiva, todos nós reconhecemos em você esse valor. Você foi e é muito importante em todas essas conquistas. Ponto final. Agora vamos olhar do daqui para frente. Vamos fazer como disse José Mourinho. Depois que você se aposentar, você vai ter muito tempo para se vangloriar das conquistas do passado. Agora não. Agora a gente tem que olhar para o campeonato que o América está disputando hoje.
E se é que existe alguma chance matemática, e ela ainda existe, é lutar por essa vaga até o último minuto. Por mais que eu, sinceramente, já não acredite mais. Mas vocês têm que acreditar até o último minuto. Uma entrevista completamente fora do tom como essa não vai ajudar em nada, em nenhum aspecto. Não vai ajudar o time a se motivar pelas partidas que ainda tem pela disputa. Não vai ajudar a criar empatia com o torcedor. Um torcedor que está vendo os erros praticados nesse ano escancarados. E aí esse torcedor ouve do seu principal dirigente que ele não vai aceitar críticas pelo trabalho. Como assim? Em qual lugar do mundo alguém declara que não vai aceitar críticas? Não é assim que funciona. Não pode ser assim que funciona. Que tamanho de ego é esse? Que deslocamento da realidade é essa? Você, como dirigente e como líder da administração, da gestão do América, do futebol do América, tem que ser responsabilizado, sim. Não só você, várias outras pessoas. Mas você, como líder desse processo, tem que ser responsabilizado e tem que aceitar isso, sim. Foi completamente fora do tom. Para finalizar e partir para as nossas notícias, foi completamente fora do tom na minha visão. E é uma fala que nos deixa, como americanos, muitos sentidos, porque está cada vez mais comum ouvir americanos dizendo que a nossa diretoria não reconhece erros, não aprende com os erros. E aí, quando a gente vê uma entrevista dessa, acaba ficando mais claro pra gente que essa parcela tem boa parte de razão. Porque, além de não reconhecer os erros, além de não entendê-los como erros, agora a gente chegou num nível de deslocamento da realidade em que não se pode criticar. Mesmo com o Jacaré tendo um contrato até 2025 com um salário altíssimo, um jogador que quando entra em campo chega a ser inacreditável como alguém apostou no futebol dele, mesmo com um Vinícius tendo vindo também com um salário altíssimo e quase nunca sendo aproveitado, mesmo com centroavantes que quase nunca entram em campo, não tem condição de jogar, enfim, não vou entrar aqui nos problemas técnicos porque eles são muito claros para todo mundo. E eu não quero me alongar mais. O recado que eu tinha para falar era esse. Se o ego frágil demanda o tempo inteiro um reconhecimento pelas conquistas do passado, eu quero aqui deixar registrado de forma definitiva. Esses reconhecimentos existem. Salum, quando você se aposentar, você já será classificado como um dos maiores dirigentes da história do América. Não precisa ter dúvida disso. Só que deixa esse ego frágil um pouquinho de lado. Faça como José Mourinho. A próxima etapa é a mais importante. O próximo campeonato é o mais importante. Vamos deixar para a gente ficar alisando taças, que nem foram taças, mas foram conquistas importantes, sim. Depois que a gente sair do buraco que a gente está se enfiando. E ano que vem tem muito trabalho para ser feito. Seja por você, ou seja por quem segurar esse bastão. Que, por sinal, não vejo ninguém tão bem preparado assim. E, por último, para finalizar, agora sim, outra carta na manga que está também virando moda usar, que é a questão dos 2.000 torcedores. Eu queria apenas deixar muito claro aqui que parte importante da responsabilidade do América ter apenas 2.000 torcedores presentes em campo, jogo após jogo, é de você, Salum.
E é da turma que gere o América já há várias décadas. O Cruzeiro, nosso rival aqui de cidade, teve um presidente chamado Felício Brandi, que teve uma visão de que se não crescesse torcida, só contextualizando, naquele momento o Cruzeiro tinha uma torcida muito pequena e a Atlético e a América eram as maiores torcidas do estado. E o presidente cruzeirense teve uma visão de que se não crescesse torcida não tinha como sustentar o futebol. E aí o que foi feito? Um trabalho extremamente sério, ousado, arrojado e investimento para crescer torcida. O resultado a gente está vendo agora aí, ó. Se afundaram numa crise inimaginável. Mas a torcida trouxe o clube de volta. Estão para disputar um campeonato, uma final de campeonato continental. O nosso time e os nossos dirigentes históricos parecem ter ou orgulho ou serem inertes em relação à pequena torcida americana. Eu tô chegando aos 40 anos, eu nunca vi o América fazer um trabalho sério, ousado, aprofundado para crescer torcedor. A gente faz coisas pontuais, coisas pequenas, mas que não estão dando resultado. Então, Salum, essa carta na manga também, que está ficando cada vez mais comum, a gente tem torcida pequena. Toda vez que algum torcedor, e agora eu vou me referir ao torcedor americano, acho que eu já dei o recado que eu tinha para dar para o Salum. Você, torcedor americano que está me ouvindo, toda vez que um dirigente americano, já de décadas na gestão do América, reclamar que o América tem pouca torcida, retruque-o, falando que também é culpa dele. O América não tem pouca torcida porque as gestões do América nas últimas décadas nunca se atentaram do jeito que deveriam para esse problema. E eu bato nessa tecla aqui o tempo inteiro. É o maior problema desse clube. E pouco se faz em relação a isso. Então também não use isso como muleta, não. Não use isso como carta na manga para desculpa, porque esse é um problema que todos nós americanos contribuímos para que esse problema chegasse no grau que está, e eu vejo muito pouca gente preocupada em como resolver de verdade esse problema do crescimento de torcida.